Olá, benditos! O capítulo 14 de Atos descreve a sequência da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Vamos ver como a perseguição serviu de combustível para a expansão das primeiras comunidades que romperam fronteiras e estabeleceram raízes em um solo muito difícil. Vamos conferir. Quando Paulo e Barnabé chegam em Icônio, a história se repete com mais intensidade. Ao entrarem na sinagoga, eles pregam de tal maneira que uma grande multidão de judeus e gregos crê na mensagem. No entanto, o crescimento da comunidade desperta a resistência de alguns judeus incrédulos, que não somente rejeitaram a mensagem, como também incitaram outros a rejeitarem a mensagem e os mensageiros. Mas os apóstolos não recuam diante da hostilidade. Eles demonstram resiliência e permanecem na cidade por muito tempo, falando ousadamente do Senhor. E suas palavras eram confirmadas através de sinais e prodígios realizados por suas mãos. Com isso, a cidade acaba se dividindo entre os que apoiavam os líderes judeus e os que seguiam os apóstolos. Quando surge uma conspiração para os maltratar e apedrejar, Paulo e Barnabé agem com sabedoria estratégica e fogem para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe, e ficam ali na região anunciando o evangelho. Em Listra, o ministério de Paulo atinge um ponto dramático. Entre a multidão, um homem paralítico desde o nascimento ouve atentamente a mensagem de Paulo sobre Jesus e enche o seu coração de esperança. Ao fixar o olhar nele, Paulo percebe algo extraordinário. Aquele homem possuía a fé necessária para ser curado. E então diz em voz alta: "Levante-se direito sobre os pés." Ao ouvir a voz de comando de Paulo para se levantar, o homem salta e começa a andar. A multidão, impressionada, tenta adorar os apóstolos como deuses gregos, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Para entender a reação extrema desse povo, é essencial conhecer uma informação que não está no texto bíblico, mas que era parte do folclore daquela região, envolvendo Zeus e Hermes, nomes gregos, ou Júpiter e Mercúrio, nomes romanos, nomes das mesmas divindades. A antiga lenda dizia que os deuses Júpiter e Mercúrio haviam visitado aquela mesma região disfarçados de mortais e ninguém lhes deu qualquer hospitalidade, exceto um casal de idosos. Cheios de ira, Zeus e Hermes exterminaram a população toda, exceto o velho casal. Essa lenda pode ajudar a explicar por que os habitantes de Listra são tão rápidos em tentar oferecer sacrifícios aos apóstolos a todo custo. A multidão os louvava na língua licaônica. Isso explica por que Paulo e Barnabé não conseguiram entender o que estava acontecendo, até que as preparações para lhes prestar homenagem como deuses estavam bem avançadas. Mas quando os apóstolos veem o sacerdote de Zeus com bois e coroa de flores para oferecer sacrifício, eles percebem que as coisas estão indo longe demais. Isso era muito mais do que homenagear os hóspedes da cidade. Então, horrorizados, Paulo e Barnabé rasgam suas vestes e explicam que são apenas homens e não deuses. E então aproveitam para pregar uma breve mensagem sobre o Deus Criador. Mas ainda assim foi difícil impedir a adoração da multidão. No entanto, quando alguns judeus chegam de Antioquia e de Icônio e começam a difamar e criticar Paulo, os mesmos que queriam adorá-lo passam a apedrejá-lo ao ponto de Paulo ser arrastado para fora da cidade, dado como morto. Porém, por um milagre de resistência, ele se levanta e fica na cidade até o dia seguinte, quando volta com Barnabé para Derbe. Após pregarem em Derbe e fazerem muitos discípulos, os apóstolos tomam uma decisão corajosa. Em vez de seguirem por um caminho mais curto para casa, decidem voltar pelas mesmas cidades onde haviam sido perseguidos, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia.
O objetivo não é apenas visitar, mas fortalecer as comunidades cristãs recém-formadas, encorajando os discípulos a permanecerem firmes na fé e ensinando que a entrada no reino de Deus também significa passar por muitas tribulações. Para garantir a continuidade do trabalho, eles estabelecem uma estrutura de liderança, elegendo presbíteros em cada igreja e orando e jejuando, os confiam ao cuidado do Senhor. Atravessando as províncias da Psídia e Panfilha, pregam em Perge e depois descem ao porto de Atália, de onde navegam finalmente de volta para Antioquia da Síria, que foi o ponto de partida da missão. Ao chegarem, reúnem toda a igreja e relatam com alegria todas as coisas que Deus havia feito por meio deles, destacando especialmente como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. Ali, em Antioquia, eles permaneceram por um longo tempo integrados novamente à igreja que os havia enviado. Atos 14 nos ensina lições preciosas sobre as comunidades cristãs. O retorno é essencial. Uma comunidade não nasce apenas com um sermão, ela se consolida com o acompanhamento. Paulo não queria apenas números, ele queria discípulos fundamentados na palavra de Deus. A necessidade de uma liderança local. A maturidade de uma comunidade cristã aparece quando ela deixa de depender exclusivamente do fundador e passa a ser gerida por líderes locais, como foi o caso dos presbíteros. Prestação de contas. A missão termina onde começou, na igreja local. Celebrar as vitórias e relatar os desafios fortalece a igreja que enviou os missionários. E a frase para a nossa reflexão de hoje é: as cicatrizes de Paulo não eram marcas de derrota, mas o selo de autenticidade de quem entendeu que o reino de Deus não se conquista no conforto, mas na fidelidade. E no próximo capítulo vamos ver que uma crise interna que poderia ter destruído o movimento cristão se tornou uma porta aberta para a liberdade. Atos 15 é o capítulo onde as barreiras caem e o propósito se torna maior que o ritual. Entenda como o primeiro grande concílio da história definiu as bases da nossa vida cristã. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.